Fala aí, galerinha do nível 1, tudo certinho? Vamos dar continuidades então em nossas aulas e hoje vamos começar falando de um assunto bastante interessante, ou seja, o timbre na música, né? Eu sempre gosto de fazer revisão e isso é importante. Vamos colocar a cabeça no lugar, né? Já falamos aí de notações relacionadas à duração, que foi as últimas aulas que a gente fez, tudo relacionado à duração, ou melhor, parte, né? Boa parte do início aí da estrutura, a gente falou de pulsação, a gente falou de tempo, a gente falou de figuras rítmicas, a gente falou de compasso, né? Acento métrico, falamos de unidade de tempo e falamos de andamento, que foi a última coisa aí, certo? Então tudo isso construiu para a gente uma ideia boa sobre o que é andamento, sobre o que é a duração, né? A duração na música, né? Falamos lá no início também dessas aulas, desse curso, nós falamos das notações relacionadas à altura, que é a outra propriedade física do som. E a gente falou sobre pentagrama, a gente falou sobre claves, a gente falou sobre a notação da escala com as bolinhas, a gente fez cálculos de intervalo, né, comecinho de cálculo ali, distância entre as notas, falamos de acidentes, né, tudo isso foi trabalhado então até agora. E agora, nesse ponto, a gente chega numa nova fase, que é a fase do timbre. Ou seja, nós vamos falar do timbre, trabalhar o conceito, a ideia do que é, né? E também suas notações, como está escrito aí na apostila, tá? Lembrando que notação é o quê? A forma de escrever, né? Então, como é que se escreve o timbre? Para eu saber como é que eu escrevo o timbre, como é que isso vai aparecer na partitura, eu preciso antes saber o que é o timbre, né? Então, vamos saber o que é, vamos relembrar, vamos ter uma noção do que seja. Então, beleza. Ó, a primeira coisa a se pensar é o seguinte: a gente viu lá que a altura, o que é a altura? A altura é a propriedade física do som, de quando a corda, seja o instrumento que está vibrando lá, o corpo sonoro está vibrando, a velocidade dessa vibração, se ela for lenta ou rápida, ela vai traduzir para a gente a ideia de som grave e agudo, lembra? Né? Muito rápido, som agudo, muito lento, som grave, que a gente entende na música como a ideia de notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? E isso traz para a gente a ideia de altura. A altura na música, portanto, é escrita na partitura a partir da escala, tá certo? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Muito bem. Depois a gente viu a propriedade física duração. A gente viu que a duração é o seguinte: você tem o corpo vibrando, né? E aí o tempo que ele fica, o tempo que ele se mantém vibrando, ele está vibrando, de repente ele para. Esse tempo que ele vibra é o que a gente chama de duração. Qual foi a duração desse som? Ele nasce a partir do momento que a gente tem, lembra que a gente tem que aplicar uma força para esse som acontecer, né? Você bater, você tem que beliscar uma corda, você tem que friccionar alguma coisa, você tem que aplicar uma força para que esse corpo vibre, comece a vibrar. E quando ele vibra, ele já tem o tempo de start dele, o início. Aí ele vai ter um momento que ele vai morrer, ele vai voltar para o estado dele de inércia, né, parado. E aí esse tempo a gente fala que é a duração dele. E essa duração pode ser uma duração longa, pode ser uma duração curta, né, do tempo. E a gente depois viu lá que a gente usa essa ideia da duração, coloca a medida, uma medida que a gente controla através da pulsação, e essa medida é o que vai dar pra gente o controle sobre ela, que a gente vai conseguir fazer música, né? Com as figuras rítmicas, com o compasso, com o andamento, com tudo que a gente pode medir em cima disso, beleza? Então, altura é a velocidade da vibração do corpo. Duração é o tempo que ele vive, o tempo que ele existe, né? O tamanho do tempo, tá? E pausas também, a gente viu que as pausas são importantes, quando não existe som. Tempo de pausa, né? De não existência de som. E agora a gente vai falar do timbre. Então, o que é o timbre? A gente tem que pensar que tem um corpo vibrando, certo? Porque quando esse corpo está vibrando, ele vai sair, a velocidade vai traduzir a altura, o tempo de existência vai traduzir a duração. E o que é o timbre, então? Gente, muito fácil, inclusive, de perceber. O timbre está relacionado ao tipo da matéria que está vibrando. Tem que ter um corpo vibrando, né? Que nem eu falei para vocês. Tem que ter. Para ter som, tem que ter um corpo primeiro, uma matéria, né? Qualquer coisa que vibre, né? Esse corpo que a gente chama corpo matéria, vibrando, ela vai produzir o som. E o timbre vai traduzir, o timbre vai ser relacionado
ao tipo do corpo que está vibrando. Que tipo de matéria é esse corpo? Esse corpo é madeira, né? Esse corpo é um vidro, é um metal, é o ar, é a água, sei lá. Que matéria que é, né? Que faz esse corpo, tá bom? E aí, cada matéria, vamos dizer assim, cada material mesmo, o plástico tem um som, uma sonoridade diferente do vidro. Eles têm uns sons totalmente diferentes, tá? Se a gente, para vocês terem uma ideia, se a gente colocar um plástico qualquer e um vidro vibrando na mesma altura e na mesma duração, ou seja, nota lá, durando um tempo, que é a mesma altura e a mesma duração, se a gente colocar um plástico e um vidro, ainda assim a gente vai perceber diferenças, tá? A gente vai falar assim, ah, tá, isso foi o plástico, isso foi o vidro. E aí quando eu falar isso foi o plástico, isso foi o vidro, eu estou falando do timbre dele, né? Timbre do plástico, timbre do vidro, timbre da água, timbre é a qualidade desse som. Tem gente que também diz que é a cor do som, né? O colorido dele, tá bom? Então, vamos organizar o pensamento. O que é o timbre, se alguém te perguntar? Você pode até falar, como muita gente fala, ah, timbre é a cor do som, é o colorido. Ó, gente, serve, mas não explica muito, né? Que nem eu sempre digo, tem que explicar mais, tem que entender mais, tem que ir um pouquinho mais além, tá bom? Ou seja, não é só o colorido, fica muito vago, né? Como se o som tivesse cor. O som não tem cor, né? Ou seja, a não ser que tem pessoas que veem cores quando ouve som, mas aí é uma coisa que não é comum para todos. A gente fala o que é comum, né? Então o som não tem cor. O som, ele não é percebido pela visão, ele é percebido pela audição, tá bom? Então a audição traz pra gente a ideia só de um timbre, é o que a gente fala, né? Timbre, tá bom? Então, você pode dizer que é a cor do som? Pode, mas tem que dizer um pouquinho mais. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Né? A física explica pra gente. Ela diz que é o tipo da matéria, né? Se for vidro, se for metal, cada matéria vai ter o seu timbre diferente. E é isso que ela vai emprestar para o som. E é isso que a música vai usar para fazer música, tá? Então a música, quando quer controlar o timbre, ela controla a matéria. Ou seja, eu vou tocar uma determinada melodia, uma música. E aí, qual vai ser a matéria que vai vibrar, né? Ou seja, eu vou usar um instrumento, a gente chama assim, é assim que a gente chama. Então, um instrumento que pode ser que o que vai vibrar nele é um material de aço, por exemplo, ele tem um som diferente. Agora, tem instrumentos, por exemplo, que tem material de corda, né? Os de corda que tem nylon. Aí o aço e o nylon são totalmente diferentes, o som deles. Apesar deles produzirem as mesmas notas, as mesmas durações, né? Isso vai soar em timbres diferentes, tá bom? Então, o timbre, ó, gravem bem isso, a música, né? O timbre para a música, ele vai ser expresso, né? A gente vai conseguir controlar o timbre através do uso dos instrumentos. Tá bom? Você escolhe o instrumento. Então, vamos dizer assim, que você é um compositor, vai fazer uma música. Aí você fez uma melodia lá, você escreveu você escreveu as alturas e as durações já, certinho. Já sabe quais são as alturas, notas, e já sabe quais são as durações, as figuras rítmicas, quando dura cada uma. Mas e agora? Qual instrumento vai tocar isso? Né? É assim que a gente pensa. É o terceiro passo, que é o timbre. Né? Então você pode pôr essa mesma melodia para uma flauta tocar, você pode pôr para um piano, você pode pôr para um instrumento que não é tão comum como a cítara, por exemplo, que é um instrumento indiano. Ele pode tocar essa melodia para você. E cada um vai trazer a sua personalidade. Então é importante entender que o instrumento é como se fosse uma personalidade, né? Como a voz humana, né? Cada um tem a sua voz, ó. A minha voz não é igual de ninguém, pode ser parecido, mas não é igual de ninguém. A minha voz é a minha voz, certo? A voz de outra pessoa é a voz de outra pessoa e assim por diante. Então, traduz a ideia de personalidade, ó, uma coisa única, né? Então, quando a gente fala do timbre, dos instrumentos, a gente fala que os instrumentos emprestam para a música a sua personalidade, que é o seu timbre, tá? Porque eles podem tocar as mesmas notas que outros instrumentos. Isso não vai diferenciar na altura e na duração, né? Mas no timbre, sim. Então, o compositor que está fazendo a música ali, o arranjador, ele escolhe os timbres que vão estar relacionados com aquilo que ele quer. Sei lá, ele quer uma música calma. Aí tem instrumentos que tem uma voz calma, mais tranquila, né? Agora, ele quer uma música agitada, uma coisa enérgica. Aí ele já tem instrumentos que já tem esse som enérgico, tá bom? Que dá para, por exemplo, vou dar um exemplo, uma flauta.
Uma flauta, geralmente, dá para tocar a flauta de forma diferente, tá? A gente vai ver. Mas o natural da flauta é um som mais suave, mais tranquilo, tá bom? É diferente, por exemplo, de um tímpano ou de uma guitarra distorcida, né? Que é um instrumento mais agressivo, né? Então você pode pôr, por exemplo, a mesma melodia tocada por uma flauta e a mesma melodia tocada uma guitarra distorcida vão ser totalmente diferentes, não só no timbre, mas na sensação, né? Porque uma vai passar tranquilidade, a outra vai passar agitação, tá certo? Então é bem importante o timbre, não é? A escolha do timbre, quem vai fazer o compositor que vai fazer a música, ele tem que escolher bem o timbre, tá bom? Muito bem, eu acho que ficou claro aí, né? Beleza? Então o timbre o que que é? Está relacionado ao tipo de matéria que vibra. Se é ar, se é metal, se é vidro, se é areia, se é pedra, né? Pano, qualquer coisa vai ter o seu timbre, sua característica sonora, tá bom? Então, veja bem, a altura está relacionada, a altura do som está relacionada à velocidade, a uma forma, como vibra esse corpo, né? Como é que vibra? Se ele vibra rápido, a duração está relacionada à ideia do tempo que ele vive. E o timbre está relacionado à própria matéria. Que matéria que é? O que está vibrando aí? É vidro, é metal? O que que é? Tá bom? Então é isso que você tem que guardar, hein? Beleza? Bom, se eu perguntar então o que que é timbre, como é que você vai responder? Vai pensando aí, anota no caderninho. Timbre é assim, assim, assim. Beleza. Muito bem, gente. Então, a música usa isso como? Como é que a música usa o timbre? Através dos instrumentos. Ó, a instrumentação, então, é o controle do timbre. É assim que o músico, que a gente faz música pensando do ponto de vista do timbre, controlando, usando os instrumentos para controlar esse timbre, tá? Então vamos, isso é muito importante vocês entenderem, porque ó, tá aqui, até escrito no texto, dá uma olhada no texto. O timbre é uma parte importante da composição musical, pois pode modificar o caráter de uma melodia ou harmonia, como eu falei, pode ser alegre, pode ser triste, pode ser uma coisa agitada, pode ser... muda o caráter. Assim, a ideia de timbre está diretamente relacionada aos corpos sonoros, né? A matéria que vibra, certo? Instrumentos que a gente vai classificar em três partes, ó. Isso é muito importante. Os instrumentos, eles têm uma classificação geral que a gente chama de instrumentos convencionais, instrumentos não convencionais e eletrônicos. E a gente vai estudar então um pouquinho melhor de cada um aí em outras aulas. Mas vamos entender o que, que são os instrumentos convencionais. O que, que seria convencional? Aquilo que é usado, que é mais usado, é o comum. Tá? Convencional é comum. Então o que, que é um instrumento comum? A gente pode pensar que instrumento comum é aquele que foi feito para ser um instrumento musical. Foi construído, fabricado para fazer música. Isso é um instrumento convencional. Tipo, violino, né? Bateria, guitarra, flauta, todos os instrumentos que a gente vê, que na cabeça da gente é mais comum. Quando a gente pensa em instrumento musical, a gente pensa nesses instrumentos, tá? Pandeiro, agogô, né? Congas, não sei se vocês conhecem, mas a gente vai conhecer um pouquinho de cada um. Então, assim, tem muitos instrumentos, né, que muitos objetos, vamos por assim, que foram feitos para fazer música. A gente chama isso de instrumentos musicais. Agora, quais são os não convencionais? É justamente o contrário disso. São aqueles que foram feitos, fabricados para fazer qualquer coisa, mas que não foram feitos para fazer música. Tá? Tipo, por exemplo, isso aqui. Isso é um copo, certo? Este copo serve para beber água, beber alguma coisa. Quando alguém fabricou ele, pensou nele desse jeito. Mas veja, ele tem som. E eu posso fazer música com ele, tá bom? Então, isso é um instrumento não convencional. Aí a pessoa fala assim, mas como assim, professor? O que que é, então? Qualquer coisa que faça som pode ser um instrumento convencional. Que não seja um instrumento convencional, certo? Se ele for um instrumento convencional, ou seja, ele foi fabricado para fazer som, para fazer música, então ele é convencional. O não convencional, ele não foi fabricado para fazer música, porém, se ele tem som, a gente faz música com ele. Entenderam aí o conceito? Muito bem. E por último, os eletrônicos, tá? Os eletrônicos, eles são uma espécie diferenciada. Por quê? Porque a gente estava falando da matéria, não estava falando? Ó, o timbre é o tipo de matéria. Ó, aqui eu vejo, é vidro, ó, né? É um copo de vidro e eu faço o som. Esse som que está saindo aqui é som de vidro,
né? Nos instrumentos, se você for ver, tem instrumentos que são de madeira, tem instrumentos que são de metal, tem instrumentos que são tocado uma corda ali, e essa corda ela é feita de nylon, sei lá. Ou a gente tem instrumentos que o que vibra nele é o ar, né? O ar vibrando dentro do instrumento que produz o som, e assim por diante. Então, é uma matéria física que a gente chama. Física não, assim, é claro de observar. Agora, os eletrônicos não, eles são sons que são produzidos eletronicamente, né? Através lá daquela energia, daquela corrente elétrica que entra e faz toda aquela mágica que é difícil de explicar, inclusive porque eu não sei. Quem souber aí como é que funciona a produção do som, né, eletrônico, pode colocar aí nos comentários, que vai ser bem legal. Mas, portanto, é um funcionamento eletrônico, né? Tem um funcionamento eletrônico, tá bom? Então, esses são os três grandes mundos. Ó, instrumentos convencionais, instrumentos não convencionais, instrumentos eletrônicos, tá? A gente vai falar deles especificamente em outras aulas. Portanto, o que eu quero aqui agora é que você tenha essa condição, esse entendimento de que de que o timbre está relacionado à ideia do tipo de matéria que vibra, e esse tipo de matéria para a música usa isso como instrumentos musicais. E esses instrumentos musicais se dividem em três grandes grupos, que são os convencionais, não convencionais e eletrônicos, tá? Então, esse é o nosso início aí, para a gente começar a pensar sobre o timbre, tá bom? Então, eu só queria terminar aqui mostrando para vocês como isso fica escrito, né? Olha aí, a pessoa que vai escrever, que é o compositor, o arranjador, ele anota isso na partitura, né? Você tem a melodia escrita aqui, ó. A gente já aprendeu essa melodia, ó. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, do. É o início aí da Ode à Alegria, né? Que é um tema especial lá da nona sinfonia do Beethoven. Isso pode ser tocado por qualquer instrumento, ou seja, qualquer timbre. No caso, se eu quero que toque com violino, o que eu tenho que fazer? Como é que é o tipo de notação? Olha aqui, é bem simples, né? A notação é mais simples de todas aí, eu diria. Porque ela vai o nome, o próprio nome do instrumento tem que aparecer, tá bom? Se não tiver nome nenhum escrito, a gente não sabe que instrumento que vai tocar, tá bom? Tem gente que fala assim, ó, ah não, mas está em clave de sol, professor, então é o violino mesmo. Não, gente, lembra que eu ensinei vocês lá no início que clave não indica instrumento? Clave não indica o timbre, ela só indica pra gente a altura, ela está relacionada à altura e não ao timbre, tá bom? Agora, o violino sim, quando eu quero anotar timbre, que eu quero escrever qual é o timbre que vai tocar, eu tenho que escrever o nome do instrumento. Geralmente ele vai do lado aqui, ó, do pentagrama, antes de começar tudo, tá bom? Se a partitura for uma partitura do instrumento, só uma partitura parte dele mesmo, que não for a grade orquestral, ele pode vir aqui em cima, assim, mas ele sempre vem no início, tá bom? Sempre ele vem assim, perto da clave, perto da forma de compasso, de todas as informações que são importantes para você começar a ler a partitura. Ele está ali no início. Tá bom? Então aqui, ó, violino. Se eu quisesse que esse instrumento fosse tocado sei lá, um outro, sei lá, uma guitarra, por exemplo, eu ia escrever aqui, guitarra. Tá bom? E se você quiser uma guitarra específica, que nem quem trabalha com esses instrumentos, guitarra, tem Fender, tem como é que chama lá? Stratocaster, né? Tem, sei lá. Se você quer uma guitarra específica, você pode escrever aqui, guitarra, Stratocaster, Strato. Por exemplo, que quem vai tocar sabe que você quer o som daquela guitarra, porque cada guitarra tem uma diferença, aí tem vários tipos de guitarra. Quem trabalha com guitarra sabe especificamente. Então você pode e deve escrever ali, guitarra tal, né? Assim por diante, tá bom? Violino, né? O violino também tem vários, Stradivarius, não sei o que, geralmente, mas não é comum ficar escrevendo violino Stradivarius, porque eu quero o som, poxa, não é isso aí, tá bom, gente? Aqui é mais marca do que realmente uma qualidade do som. Então, violino, geralmente escreve violino mesmo. Quando vem escrito violino 1, por exemplo, é porque vai ter mais violinos. Violino 1, 2, 3, 4, tá bom? E assim por diante. Mas é violino. Se eu quero uma flauta, flauta. Né? E aí essa flauta pode ser uma flauta baixo, tem vários tipos de flauta. Eu coloco ali flauta pan, por exemplo, ou flauta transversal, flauta, tá bom? E assim por diante, tá? Beleza? Então, o mais importante você entender é que o nome tem que aparecer aqui. E quando for um instrumento não convencional, por exemplo, uma panela de pressão,
Se você encontrar uma partitura que está escrita assim, tem uma partitura certinha ali, aí tem escrito panela de pressão, você vai falar, ô louco, que isso? É um instrumento não convencional, hein? Muito importante. Ele também faz música, né? Como pode ser esse copo, como eu mostrei para vocês, né? Então tá escrito lá, copo de cozinha, panela de pressão, sei lá, cadeira da casa da minha avó. Tô brincando, tá, gente? Mas pode ser também uma cadeira de ferro, sei lá. Isso já é um pouco de especulação. Algum tipo de música, como a música contemporânea, que eu já falei para vocês, vai usar isso, tá, gente? Vai usar esses timbres mais não convencionais, assim. Vai buscar essas sonoridades, instrumentos não convencionais. Mas é isso que deve acontecer. Você deve escrever o nome aqui esse instrumento não convencional da mesma forma que os outros. Ó. Tem que aparecer ali. Porque se não tiver nada ali, eu não sei o que vai ser tocado, tá? Repare aqui então que ela está com clave de percussão. Por quê? Porque uma panela de pressão, eu não vou conseguir controlar as alturas nela, certo? Então ela vai ser mais um instrumento percussivo do que um instrumento que eu consigo ter alturas, tá? Então eu uso a clave neutra, lembra? Para ela. E aqui eu tenho duas linhas, uma linha que representa um som agudo e uma linha que representa um som grave, tá? E é isso que eu vou pedir pro músico, ó, toca um som grave e um som agudo nessa panela de pressão. Então o músico vai buscar ali esse som grave, esse som agudo, para tocar na hora de fazer a percussão ali. Por exemplo, se fosse com um copo, eu posso produzir um som grave assim, ó, batendo com a palma da mão aqui, e um som agudo aqui, ó. Então eu podia fazer aquela partitura ali assim, ó. Certo? E aí, pronto. Vocês entenderam aí? Então, funciona assim. Eu uso qualquer coisa para fazer música, tá? Quem já ouviu Hermeto Pascoal, quem já ouviu música contemporânea, tá um pouco mais acostumado com essas sonoridades. Quem nunca ouviu, nós vamos ouvir aqui para que vocês, né, fiquem com a mente aberta aí para perceber coisas diferentes, né? Bom, vejam aqui também que eu deixei marcado que isso é um bigrama, tá, gente? Ou seja, não é pentagrama como esses 5 linhas, aqui é um bigrama, ou seja, ou digrama também, 2 linhas, tá? Por quê? Eu vou escrever uma panela de pressão, não vou usar mais do que 2 linhas. Então eu posso fazer um recurso, tá? A gente usa 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, conforme o instrumento que for usar. E é bem comum nos instrumentos não convencionais, quando ele tem poucos recursos, de usar assim, poucas linhas também, tá bom? Então isso é importante vocês também estarem ligados, para não ficar viciado só no pentagrama. Só o pentagrama que existe. Não, não existe só o pentagrama, tá? Existe 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá bom? Beleza? Muito bem. Então tá aí, gente. Para terminar, eu gostaria de fazer uma exemplificação aqui para que vocês tenham uma noção, então, agora, de que eu tenho essa melodia aqui anotada, né, que é o Caicai Balão, e que eu posso tocar o Caicai Balão em vários timbres diferentes, que você vai ouvir que é o Caicai Balão toda hora, mas que cada momento eu vou mudando o som, vou mudando o timbre. Então, a mudança que eu vou fazer agora é do timbre, tá certo? E não é da altura, as alturas serão as mesmas, as durações serão as mesmas. A forma de compasso é a mesma, a clave é a mesma, tudo igual, tá? Só muda o timbre, ó, bem importante. Então fiquem atentos aí, vamos lá. Ouvir primeiro, ó, começando ouvindo, ó. Esse é o Caicai Balão e vamos ver o som que está aqui. Certo? Esse é o Caicai Balão. Então, ele já está com time de flauta. Veja bem, ele não apareceu o nome aqui. Tá errado, tem que pôr o nome. Então vamos pôr o nome desse negócio aí. Não pode ficar sem o nome. Porque o músico que vai tocar tem que... Quem vai tocar tem que saber que instrumento que é. Ah, e agora sim. Tá escrito em inglês, tá, gente? Flute. Mas é flauta, tá certo? Esse FL aqui fica de flauta para saber que todos os pentagramas são de flauta, tá bom? Então, está aqui, flauta, como a gente ouviu, tem que aparecer o nome aqui no início, tá bom? É assim que anota, ó, assim que anota o timbre. Se você não colocar, se a pessoa que está escrevendo a partitura não colocar o nome do instrumento, você não sabe, tá bom? Então, tem que ter o nome ali, aprenderam? Beleza? Se eu pedir, então, assim, por exemplo, fazer um exercício, faça um exercício aí,
quais são os timbres que estão sendo tocados. Aí eu mostro uma partitura. Aí vocês têm que olhar lá o nome. Vocês vão olhar o nome do instrumento. Ah, aqui nessa partitura tem flauta, tem piano, às vezes tem vários instrumentos juntos ali, tá bom? E é isso que você deve perceber, hein? Maravilha. Então escutamos com flauta, vamos escutar com outro instrumento, ó. Para a gente ver a mudança do timbre. Reparem que fica a mesma melodia, né? Porém muda. Agora eu vou pôr um oboé, ó, um instrumento da orquestra. Depois a gente vai estudar, vão se adaptando aí com esses nomes, né? Então eu vou pôr o oboé para tocar essa melodia. Veja que ele já troca o nome. Tá vendo? Ó? Nome, oboé, certo? Ouça o som do oboé agora e perceba como é diferente da flauta. Muito bem. Perceberam então que é um som mais anasalado, assim, ó. A flauta é mais doce. O oboé é. Isso é o que a gente chama de timbre, que eles falam de colorido do som. Muda isso, né? A gente pode falar do timbre assim, é um som mais anasalado, é mais brilhante, é mais escuro, é mais opaco, né? A gente vai falando coisas que, assim, não dizem um pouco sobre o timbre, né? Mas ajuda, né? Isso aí, ele tem som de pato, né? Né? Certo? Beleza? Então, maravilha. Vamos ouvir outro instrumento, ó. Vamos ver aqui o que temos aqui. O clarinete agora, ó. Clarinete também é um instrumento da orquestra, né? Que existe na orquestra. Ele está aqui, clarinete em bezinho. Bezinho quer dizer si bemol, nota si bemol. É um tipo de afinação que o clarinete, ele tem várias afinações. Ele tem clarinete em lá, clarinete em ré, tá bom? Esse é o mais comum, que a gente chama de clarinete em si bemol, tá bom? Mas, por enquanto, colocando clarinete já tá bom. Vamos lá, então, escutando o clarinete. Muito bem. Percebam que ele é menos anasalado do que o oboé, né? O oboé era totalmente anasalado. Esse é menos anasalado, é mais doce, né? Mas não é tão doce quanto a flauta. Ele está ali no meio termo. Esse é o clarinete, tá? Então, beleza. Ó, vocês estão conseguindo perceber as diferenças, gente? Ou seja, todas essas diferenças, percebem, as alturas são as mesmas. A duração é a mesma. O que está mudando é o timbre, é o que a gente chama de timbre. E como é que a gente muda esse timbre? Usando instrumentos diferentes, porque o instrumento é o timbre. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos ver mais aqui. Vamos ver em outras possibilidades agora. Isso aqui eram instrumentos de sopro de madeira. Agora vamos ver um instrumento de sopro de metal. Olha só, metal. Vamos pôr aqui um trompete para tocar essa melodia aí. Vamos ouvir o trompete. Muito bem, gente. Então, ó, tá aí. Desculpa. Opa. Vocês ouviram o trompete? É um instrumento um pouco mais poderoso. Infelizmente, isso que vocês estão ouvindo é um MIDI, né? Não é o som original do instrumento. Mas dá para ter uma noção do que eu estou falando. Agora, se a gente estivesse ouvindo os instrumentos de verdade, na frente deles, a gente ia perceber que um trompete é um instrumento mais poderoso, assim. Ele é mais forte. Ele tem um som que a flauta, os outros instrumentos que a gente ouviu são sons mais fraquinhos. Os instrumentos de metais são instrumentos poderosos. A gente vai falar melhor deles depois, tá? Então tá aí, esse é o trompete, né? Vamos ver outro aqui. Outro instrumento que possa tocar. Vamos pensar no trombone, ó. Trombone, por exemplo. Se eu colocar o trombone, veja o que vai acontecer, olha. Olha o que aconteceu com as notas. Ixi, ficou tudo estranho. Por quê? Porque mudou a clave, gente, ó. O trombone, lembra lá, o trombone é um instrumento grave. Ele não é agudo que nem os outros. Então, ele não pode usar a clave de sol, ele tem que usar a clave de fá, porque ele toca as notas graves. Então, a gente vai pôr essas mesmas notas
né, na região do trombone, ou seja, dentro do pentagrama de Fá. Então a gente vai ouvir a mesma melodia agora um pouco mais grave, porque é onde o trombone toca, tá bom? Então vamos ouvir o som do trombone agora. A mesma melodia com o timbre do trombone e uma oitava abaixo, ou seja, um som mais grave, porque o trombone só pode tocar nessa região. Vamos ouvindo. Muito bem, né? Então perceberam? Ainda é o Carcambalão, não mudou, a mesma melodia. Só que a gente tem um som diferente agora, um timbre diferente, né? Que é o timbre do trombone, tá bom? Muito bem. Então, ó, agora a gente vai ver outro instrumento. Vamos pensar aqui. Vamos sair dos instrumentos de metal e vamos para os instrumentos de percussão. Aí, instrumentos de percussão, eu tenho instrumentos que têm notas musicais, que a gente já falou, que são instrumentos de altura definida, e instrumentos de percussão que não têm notas musicais, que são instrumentos de percussão de altura indefinida, tá? Por exemplo, instrumento de altura indefinida, percussão, xilofone, vibrafone, tímpano, tem nota. Agora, instrumentos de altura indefinida, que não tem nota, bateria, caixa, pandeiro, chocalho, um monte, tá bom? Então eu vou pôr um de altura definida, ou seja, que tem nota musical, porque senão não vai tocar o Cai-Cai-Balão. Ouçam aí, eu vou pôr o tímpano para tocar isso aí. Vocês sabem o que é o tímpano? Aqueles tambores grandes assim. Ouçam aí. Olha o som do tímpano. Olha que interessante. Vira o timbre, como é bem diferente, não tem nada a ver lá com o resto todo, né? Muito diferente. Porque é um tambor, gente, né? Tamborzão grandão. Então não vai poder ser o mesmo som mesmo, né? Tá bom? Beleza? Maravilha. Então vamos ouvir outra coisa aqui. Vamos ouvir agora um outro instrumento de percussão também, que é um instrumento que pouca gente conhece, mas que o som é interessante. Quero pôr para vocês, que é... Cadê você? Não tá aqui. Aqui, ó. É instrumento, chama marimba, tá? Ele é um instrumento de percussão com altura definida, com notas. E é bem interessante o som dele. Ó, vamos ouvir esse som aqui na marimba, né? Deixa eu pôr aqui na região certa. Ó, marimba, ó. Que nome estranho, né? Vamos ouvir agora o som da marimba. Viram que legal? Percebam então que a marimba, ela é um instrumento que toca na clave de sol, mas ela também toca na clave de fá, porque ela é como se fosse o piano. Ela é bem grande, assim, é um instrumento grandão. A gente vai ver depois, tá? E aí ela toca tanto na região aguda quanto na região grave, que nem o piano, né? Que a gente consegue. Então eu vou pôr ela agora para tocar na região grave, tá? Deixa eu achar aqui. A gente ouviu a marimba na sua região grave, na aguda, agora vamos ouvir ela na região grave, ó. Ouçam aí, por isso mudei a clave, de fá, tudo. Vamos lá. Legal, não é? Muito bem. Gente, então, esses são tantas possibilidades, né? Vejam, eu estou mostrando aqui um monte para vocês já irem aprendendo que cada hora que eu mudo o instrumento, eu mudo o timbre. E é isso que vocês têm que guardar no fim aí, na memória de vocês, tá bom? Então, beleza. Eu posso tocar isso também com Glockenspiel, ó. Vou pôr Glockenspiel, tá vendo esse nome? É estranho, Glockenspiel, né? Instrumento que aí já vou ter que fazer aqui uma adaptaçãozinha, porque ele é um instrumento hiperagudo, né? E essas notas estavam escritas no grave. Agora ela tá no agudinho, ó. Tá lá em cima, tá na clave de sol, que já é a clave aguda, e tá escrito as mesmas notas, já numa oitava bem
própria do glockenspiel. Escutem o som agora, ó. Que interessante o timbre desse instrumento. Certo? E isso sabe aquelas musiquinhas de Natal que a gente ouve? Os glockenspiel, a gente às vezes nem percebe, mas ele tá lá. E é um instrumento de percussão que toca com baquetas e tudo mais, tá? Todos esses que eu mostrei aí, a marimba, o tímpano e o glockenspiel, né? Beleza? Muito bem, gente. Então, ó, seguindo em frente, a gente pode tocar isso com o violão, que são instrumentos mais comuns. Vamos ouvir com o violão aqui, por exemplo, ó. Aqui... Só, vamos por aqui no violão. Aqui ele escreve acoustic guitar, tava na oitava do glockenspiel, deixa eu voltar aqui pro violão, para não ficar fora aí, beleza. Aí agora, vamos ouvir a mesma coisa, né, tocada por um violão. Não é o violão? Muito bem, gente. Então, ó, isso, todas as possibilidades. Pode ser tocado por uma guitarra, né? E pode ser tocado por contrabaixo, qualquer timbre que a gente conheça, tá bom? Pode ser cantado por uma voz, né? Então, eu vou pôr aqui agora alguns teclados. Né? Piano, a gente tem, por exemplo, órgão, né? Acordeon, vamos pôr um acordeon aqui para vocês ouvirem, que é aquele instrumento que usa em forró, né? Que é tipo a sanfona também, né? Ouçam aí, tocado por uma sanfona. Opa! Não, aqui é o órgão, tá com nome diferente que tá em inglês, me enganou. Mas é som de órgão, ó, de igreja. Certo? Percebe isso aí? Esse é o órgão, né? Não tá aqui o acordeon, tá errado, tá, gente? O programa que enganou. Aqui deveria ser órgão. Eita. Beleza? Órgão de igreja mesmo, né? Beleza? Então, acho que é isso daí. Acho que deu para ilustrar bem, né? Ou seja, muita coisa que é importante, que o timbre está relacionado ao tipo da matéria que vibra, está relacionado ao nome que vai se pôr aqui, tem que pôr um nome, tem que lembrar isso aí, tá bom? O nome do instrumento tem que aparecer aqui, porque senão a pessoa não sabe o que vai ser tocado aqui. Isso, a informação do timbre não está na clave, não está na forma de compasso, não está nas notas, não está no andamento. Tudo isso são coisas diferentes, tem que separar cada coisinha. O timbre vai estar escrito aqui no começo, beleza? É assim por diante, tá? Então, isso são instrumentos convencionais, tá? Instrumentos não convencionais, como o copo, por exemplo, também vão ser escritos do mesmo jeito, como eu dei exemplo ali, e eu posso tirar som dele, ó. Sei lá, aqui, ó, vou achar a melhor posição aqui. Aqui. Ó, isso aqui é um som dele. Outros sons, como eu falei, né? Então, posso fazer uma música aqui, ó, por exemplo. Né? Tô compondo aqui, brincando com isso, com os sons que eu encontrei desse instrumento, que é o copo. Posso fazer sons com o meu corpo, né? Certo, gente? Vocês já viram essas coisas acontecer? Eu tô brincando com isso aqui, né? Com as mãos, ó, fazendo percussão, ó. Não dá pra vocês verem aqui, ó. Esfregando, né? Sei lá, tudo isso é som e tudo isso é possível. Tudo dá para fazer música com isso. Esse que é importante. Isso são instrumentos não convencionais, tá?
E os eletrônicos serão outros sons que eu não tenho aqui ainda a condição de mostrar para vocês, mas vou mostrar em vídeo depois, quando a gente falar especificamente dos instrumentos eletrônicos, tá bom? Que aí cada instrumento, a gente tem um instrumento, às vezes umzão grandão, que a gente chama de sintetizador, que é que faz todos os sons possíveis. Ele é uma biblioteca de sons ali, tá bom? Maravilha? Então, maravilha, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem aguardando as próximas aulas para a gente fazer atividades, tá bom? Obrigado e até a próxima semana. Valeu!